Olá a todos, muito bom dia. O meu nome é João Dias e tenho o prazer de vos dar as boas-vindas para a primeira edição do webinar do ESER Portugal para os detetives do clima, ou direi mesmo, os jovens detetives do clima, que são muitos de vocês que estão a assistir aí na escola ou em casa. E quando digo jovens falo de idades entre os 8 e os 15 anos, o que é fantástico. Estes jovens propuseram-se a participar neste projeto escolar da Agência Espacial Europeia, da ESA, chamado Detetives do Clima, que já vai na sua terceira edição. E o ESER Portugal tem a honra de ser o coordenador nacional desta importante iniciativa. Eles propuseram-se então identificar um problema climático local e a fazer medições do terreno, usar dados de satélite para tentar monitorizá-lo, atenuá-lo e depois fazer a diferença. Como? Falando à comunidade local ou às escolas para tentar explicar à população, sensibilizá-la para este problema e melhorá-lo. Ora, posto isto, vou partilhar então a minha breve apresentação. Na verdade, o nosso webinar devia se chamar Pergunta aos Cientistas, porque temos a sorte de ter não um, mas dois para responderem às vossas perguntas. Vamos então conhecê-los? Vamos a isto. Então temos a Ana Bastos, que foi a cientista escolhida pela ESA para avaliar os vossos projetos na primeira fase e agora tem a oportunidade de conhecer ao vivo. A Ana doutorou-se na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e agora lidera o grupo de pesquisa do Instituto Max Planck em Biogeoquímica, em Jena, na Alemanha. Para além de responder às vossas perguntas, vai-vos falar sobre estes tópicos que estão aqui a ver. Depois temos também o professor Pedro Miranda, professor catedrático do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto Dom Luís. E já agora permitam dizer que tive a honra de ser seu aluno na faculdade. Para além de responder às vossas perguntas, vai-vos falar também destes tópicos que estão aqui presentes e vai fazer aqui um enquadramento muito especial ligado ao espaço, também a área principal aqui de trabalho do ESER. O ESER, para quem não sabe, é o Gabinete de Recursos Educativos da Agência Espacial Europeia em Portugal. Trabalhamos na Ciência Viva, aqui no Pavilhão do Conhecimento. E eu sou o vosso anfitrião. Coordeno então o ESER Portugal e trabalho na Ciência Viva. Olá a todos. Temos também a minha colega coordenadora educativa, Arina Machado, a receber-vos em nome do Pavilhão do Conhecimento na janela de chat do YouTube. Pronto, posto isto agora é a vossa vez. Este ano temos uma surpresa, pela primeira vez temos connosco equipas brasileiras. Trata-se de uma participação especial, uma vez que o Brasil não pertence à ESA. Bem-vindos, amigos, obrigado por se juntarem a nós, ainda para mais porque no Rio de Janeiro deve ser muito mais cedo. Um grande abraço para esse lado do Atlântico. E depois temos várias equipas portuguesas, tal como podem ver aqui neste slide. Estas são as equipas que nos enviaram as perguntas previamente. As outras que não aparecem também estão a assistir certamente e damos também as boas-vindas. Aproveito para felicitar todas as equipas que estão em prova, até porque não é fácil trabalhar no contexto em que vivemos e por isso damos os parabéns e desejamos a todos um bom trabalho. O programa é este, portanto, eu já passei um bocadinho do meu tempo, apresentação do webinar. A seguir passamos então à apresentação propriamente dita dos nossos cientistas convidados. O nosso Pedro Miranda vai começar e depois segue a Ana Bastos. Estas horas não são, é apenas uma estimativa. Pronto, a segunda parte estimamos começar por volta das 11h30, depois de cada um falar. E daremos as respostas, ou eles darão as respostas a algumas das perguntas que foram previamente enviadas, sendo que outras das perguntas serão respondidas durante as suas breves intervenções, ok? De uma forma narrativa mais contextualizada e mais enquadrada. Por fim, nós calculamos que seja nos últimos 10 minutos, mas pode ser menos tempo, pode ser mais, procuraremos que respondam também outras perguntas colocadas no chat, que apenas podem ser colocadas pelas equipas participantes. Eu aqui peço então, já agora, para se quiserem fazer perguntas nessa altura, porem o nome da equipa à frente para nós sabermos quem são vocês, está bem? Pronto, posto isto, vou então deixar de partilhar o meu ecrã e passo a palavra ao professor Pedro Miranda, que vai-vos falar agora. Então, até já. Força, Pedro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nós, neste século XXI, há vários assuntos que nos têm interessado e claro que o clima tem-se tornado progressivamente um assunto de grande importância. Mas, em paralelo, nós temos sabido que o universo está cheio de planetas. Não sabemos ainda muito sobre esses planetas, mas sabemos alguma coisa sobre a posição deles em relação à sua estrela, sobre a sua dimensão. E uma das coisas que nos tem preocupado é saber, e que nos tem interessado desde sempre, de facto, é saber se esses planetas podem ou não sustentar a vida. Fechamos. Ok. O que é que torna, de facto, um planeta habitável? Em geral, nós estamos preocupados com as condições físicas desse planeta. E uma das condições mais importantes é a temperatura.
Nós sabemos que se o planeta estiver demasiado perto de uma estrela, ele vai ser demasiado quente, dependendo naturalmente da natureza da estrela. Se estiver demasiado longe, vai ser demasiado frio. E esse limite de temperatura tem a ver essencialmente com a presença de água líquida no planeta. Nós, obviamente, só conhecemos um tipo de vida, que é a vida que existe na Terra. A vida que existe na Terra depende totalmente da presença da água, e nós imaginamos que a água é um composto que é abundante no universo, e portanto é provável que outras formas de vida dependam também de água. E portanto isso põe-nos limites para a presença da vida nesses planetas. É claro que as condições físicas em que esses planetas existem dependem em grande parte da natureza da sua atmosfera. Os planetas de alguma dimensão provavelmente terão todos atmosfera, mas não é claro que a sua atmosfera tenha uma composição parecida com a atmosfera que nós temos. Ora, a nossa atmosfera é a base para a nossa vida. E a nossa vida depende de várias coisas, em particular de respirar. Respirar é a função vital mais importante de todos os seres vivos. Beber, obviamente nós precisamos de água e precisamos de comer, e para comer é preciso que existam condições naturais para a existência de seres vivos no planeta. Nós sabemos neste momento que há muitos planetas, mas tanto quanto sabemos, até agora, a Terra é o único planeta em que podemos habitar. Ok. Na Terra existem seres vivos que vivem na atmosfera e seres vivos que vivem no oceano. Nós, naturalmente, somos seres aéreos, nós vivemos no ar e vivemos no ar. O ar é uma mistura muito simples de gases. É essencialmente azoto, que são quase 80%, é oxigênio, que é aquilo que nós respiramos, tem um bocadinho muito pequenino de argón, que é um gás inerte que tem muito pouca atividade química, tem algum vapor de água que é variável, e tem outros gases, incluindo em particular o dióxido de carbono, CO2, que é um gás que nos preocupa particularmente na mudança climática. E além disso tem partículas em suspensão. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que o CO2, o dióxido de carbono, não é um poluente. A sua presença, na verdade, é essencial para a vida, porque as plantas, o carbono, que faz parte da massa orgânica de todos os seres vivos, ele no início vem do ar. Portanto, as plantas absorvem dióxido de carbono e água, e é a partir dessa absorção de dióxido de carbono e água que elas produzem oxigênio livre que nós respiramos. Portanto, se eu pensar quais são os dois processos mais importantes que ocorrem na Terra para a vida, na verdade são a respiração, que é o processo pelo qual nós absorvemos oxigênio, e a fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas produzem o oxigênio livre. Ok. Uma coisa que é muito importante, a Terra é muito variável. É um planeta com alguma dimensão e o clima na Terra varia de ponto para ponto. No entanto, há uma coisa que não varia muito na Terra. Em qualquer ponto da Terra, nós sempre podemos ir à rua e sabemos que a temperatura pode ser diferente. A temperatura pode ser uma zona seca ou uma zona úmida. Tudo isso varia. Mas há uma coisa que não varia. O ar é sempre respirável. Então nós podemos ir a qualquer ponto do mundo, sair à rua e respirar o ar, o que é extraordinário. É claro que, apesar do ar ser respirável, no ar existem compostos que não são respiráveis. Compostos que são tóxicos. E esses compostos são poluentes. E esses poluentes, em geral, podem ser emitidos naturalmente, por exemplo, por vulcões, ou podem ser criados, por exemplo, em trovoadas, mas muitos deles são emitidos fortemente pela atividade humana. Os mais importantes poluentes estão aqui listados, são o monóxido de carbono, os óxidos de azoto, o ozono, o dióxido de enxofre e as partículas finas. É claro que há muitíssimos mais, há centenas de poluentes. Todos estes poluentes existem na atmosfera, em geral, por períodos curtos. E a razão pela qual eles existem por períodos curtos é que na atmosfera existe um sistema de limpeza. Esse sistema de limpeza, em grande parte, depende da água. Diretamente, por intermédio da chuva, porque muitos dos poluentes são solúveis em água, em particular, por exemplo, o dióxido de enxofre, que é um poluente muito tóxico e que é emitido por vulcões ou por queima de carvão. Mas como nós temos muita água no nosso planeta, como essa água tem um ciclo da água, como ela é transportada à atmosfera e chove, essa chuva limpa a atmosfera. E por isso a maior parte dos poluentes não se acumulam muito longe das fontes desses poluentes. E por isso é que há zonas do mundo mais poluídas e zonas do mundo menos poluídas. E eles nunca atingem concentrações relevantes. Este processo de limpeza, no entanto, não afeta os gases de estufa, em particular o dióxido de carbono.
O dióxido de carbono é muito fracamente solúvel em água e ele pode-se acumular na atmosfera de forma essencialmente ilimitada. Ele tem um tempo de residência que é de centenas de anos e ele pode-se acumular em valores muito elevados. Bom, isto é o nosso planeta Terra. O planeta Terra é uma esfera, essencialmente, com um pequeno achatamento, tem cerca de 6 mil quilómetros, e sobre este planeta existe uma peliculazinha muito fina de gás. Essa película muito fina de gás ocupa pouco mais de 100 quilómetros em termos significativos. É claro que a atmosfera vai sendo cada vez mais rarefeita, existe atmosfera durante centenas ou até milhares de quilómetros, mas a atmosfera, no essencial, ocupa aqueles primeiros 100 km. E para 100 km, aqui à escala, é aquela camadinha muito fininha à volta do planeta. O facto de ser tão pouco material, é cerca de 1 por 1 milhão da massa da Terra, quer dizer que este sistema é frágil. No entanto, apesar de ser muito pequenino, e é muito importante perceber isto, a atmosfera e também o oceano controlam o clima da Terra. Portanto, o clima da Terra depende da presença da atmosfera. E depende do facto da atmosfera existir uma certa quantidade de gases de estufa. Se esses gases de estufa não existissem, a Terra estaria congelada. Se eles existirem numa quantidade exagerada, a Terra poderá aquecer indefinidamente. A atmosfera, é claro que é um sistema muito complexo. E o que vocês aqui veem é um filme produzido por uma das divisões da ESA, pelo METSAT, e que mostra o movimento da atmosfera. Que é claro que a atmosfera é essencialmente transparente. Quando nós olhamos para o ar, o que nós vemos é a água. O que nós vemos são as nuvens. E o que as nuvens nos mostram é que a atmosfera é um sistema que está sempre a ser misturado. E é por facto de ela estar sempre a ser misturada, é que nós em qualquer sítio podemos sair à rua e respirar, porque é o mesmo ar, o ar está bem misturado. É claro que a água não está bem misturada, por isso é que nós vemos estas nuvens aqui a passar, e os poluentes, esses também não estão bem misturados. Muito obrigado. Ana. Tenho que parar aqui o sharing. Ok. Então passamos a Ana Bastos, força. Ok, obrigada. O Pedro acabou exatamente num ponto em que eu vou pegar mais tarde, portanto, vamos manter nas nossas cabeças que a atmosfera está sempre a ser misturada. E eu vou falar de como é que nós podemos monitorizar as fontes e os sumidouros de gases com efeito de estufa e de como é que podemos ligar as escalas locais à escala global, que no fundo é aquela que importa quando falamos de alterações climáticas e de mitigação das alterações climáticas. Ok. Primeiro gostava de vos saudar pelas perguntas que nos enviaram, que são excelentes, e uma das coisas que eu gostava de transmitir é que são perguntas que nós próprios, cientistas do clima e da atmosfera, tentamos responder, e há muita gente, parece muito fora, a tentar responder a muitas das perguntas que vocês colocaram. E, portanto, aquilo que eu vos posso responder é aquilo que nós sabemos para já, mas não significa que nós saibamos tudo e que tenhamos respostas 100% certas e seguras sobre muitos destes aspectos. Uma das curvas, uma das imagens mais importantes quando falamos do efeito de estufa, em particular ligado ao dióxido de carbono, é esta curva que provavelmente vocês já viram em outros sítios, que é a curva de Killing. Killing foi o cientista que, no fim dos anos 50, decidiu começar a monitorizar, a medir diretamente a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E ele fez isto no vulcão de Mauna Loa, no Hawaii. Vocês conseguem ver aqui no mapa onde é que fica. E uma das coisas que começou a ser evidente ao fim de alguns anos é que a concentração média de dióxido de carbono estava a aumentar na atmosfera, mas outro aspecto interessante foram essas variações à escala sazonal, ou no período de um ano, temos pequenas variações em que no nosso inverno, no hemisfério norte, ou no fim da primavera, ou no início da primavera, temos concentrações de dióxido de carbono mais elevadas e no fim do verão, início do outono, temos concentrações de dióxido de carbono mais baixas. E se isto fosse mais interativo, eu podia-vos perguntar, mas no fundo a pergunta que se fez foi, bem, onde é que têm estas variações sazonais? E
enfim, nós agora sabemos, enfim, na altura os cientistas tentaram responder a isto usando outros dados de outros casos na atmosfera, etc. E ficou evidente que essas variações, que se vocês repararem, são relativamente grandes, comparando com, enfim, com as variações, por exemplo, uma escala decadal, tem que ver com a atividade da vegetação no hemisfério norte. Em particular porque nos trópicos a vegetação não tem uma sazonalidade tão elevada, o ciclo, as estações não são tão bem definidas, mas no hemisfério norte temos um inverno claramente em que a vegetação está dormente e uma primavera e verão onde a vegetação cresce e, ao crescer, absorve dióxido de carbono. Como o Pedro Miranda disse, a vegetação alimenta-se do dióxido de carbono e, portanto, à medida que cresce, da primavera para o verão, diminui a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Entretanto, enfim, como vocês viram, temos informação de uma estação que nos dava informação sobre alguns padrões, mas claro que medir a concentração num ponto provavelmente não nos transmite a imagem do que é que se passa à escala global. E então, desde essa altura, começaram-se a estabelecer várias redes de monitorização de gases com efeito de estufa, não só o CO2, mas em particular o dióxido de carbono. Mas vocês podem ver que, enfim, nós não conseguimos cobrir o mundo todo com redes de monitorização do dióxido de carbono. E no hemisfério norte, determinadas regiões têm mais estações de medição, há algumas medições no oceano, em navios, e há redes locais, por exemplo, na Europa também, em que temos mais estações para medir a concentração de dióxido de carbono. E, além de se medir a concentração de dióxido de carbono, um fator importante é, além da concentração, é perceber de onde é que vem o dióxido de carbono que nós medimos. E isto é o que nós chamamos de fluxos e que, no fundo, são as fontes onde é que o dióxido de carbono é emitido e os sumidores, em que zonas é que o dióxido de carbono é absorvido pela superfície e retirado da atmosfera. E, portanto, há também redes de monitorização de fluxos de dióxido de carbono e de outros gases. Por exemplo, na Europa são estes pontinhos a verde, e no oceano há uma rede de navios que basicamente medem a concentração de dióxido de carbono um bocadinho acima da superfície da água e na superfície da água, e a partir desta diferença de concentração na atmosfera e no oceano conseguem inferir o fluxo de dióxido de carbono da atmosfera para o oceano, no caso das zonas a verde e a amarelo, ou do oceano para a atmosfera, porque também pode acontecer que em certas zonas do oceano esteja saturado em dióxido de carbono e o dióxido de carbono escapa para a atmosfera se a concentração no oceano for superior à da atmosfera. Também conseguimos, desde mais ou menos há 10 anos para cá, monitorizar a concentração do dióxido de carbono, não só à superfície, mas em toda a camada da atmosfera, a partir de dados de satélite. Isto são imagens que vocês podem ver, que temos a partir de imagens de satélite, e uma das coisas que podem ver, por exemplo, em junho, as concentrações são mais baixas nas zonas onde nós sabemos que a vegetação é mais ativa, ao passo que em março, ou seja, no tal fim do inverno, quando a vegetação ainda está mais ou menos dormente, ainda não começou a crescer, temos concentrações mais elevadas no hemisfério norte. E, portanto, desta forma, com o satélite, nós conseguimos ligar as escalas locais, não é? A primeira figura que eu vos mostrei era um pontinho aqui no meio do Oceano Pacífico, ao passo que agora conseguimos ter uma cobertura mais ou menos global e, além disso, conseguimos também ter esta dimensão temporal e ver como é que a concentração evolui ao longo do tempo. O vídeo que o Pedro Miranda tinha mostrado mostrava o vapor de água, que é a única coisa que nós, de facto, conseguimos ver, mas a partir de dados do modelo podemos tentar, enfim, representar a forma como o dióxido de carbono é transportado na atmosfera ao longo do tempo. E, neste caso, também vemos o monóxido de carbono, que é, sobretudo, emitido por fogos, e, portanto, vocês estão aqui, é muito claro
este aspecto que o Pedro Miranda estava a dizer no fim da apresentação, que a atmosfera está constantemente a ser misturada, e nós vemos aqui grandes fontes de dióxido de carbono, por exemplo, nas zonas industriais dos Estados Unidos, que são transportadas para a Europa, e o mesmo, por exemplo, aqui na zona da China e Índia. Enfim, o dióxido de carbono que é emitido na China acaba por, passado algum tempo, e este tempo depende da velocidade do transporte, da forma como o dióxido de carbono é misturado, mas acaba por chegar até nós. O problema é que temos muitas fontes e muitos sumidores, no caso do dióxido de carbono. Temos as fontes que são queima de combustíveis fósseis, sobretudo, mas também temos fontes devido à desflorestação e à conversão de floresta para a agricultura, mas os ecossistemas em si também podem ser fontes de dióxido de carbono, sobretudo no outono e no inverno, quando a fotossíntese não está ativa, enfim, as plantas não estão a fazer fotossíntese, mas as plantas como nós têm que respirar e têm que manter os seus corpos, e para manter os seus corpos, a energia que usam é exatamente a mesma que nós, e portanto também respiram dióxido de carbono. Normalmente, quando estão a crescer, absorvem mais dióxido de carbono do que libertam, mas no inverno não é esse o caso. E vocês podem ver aqui, por exemplo, que no verão agora vemos muito pouca concentração de dióxido de carbono, ao passo que no inverno tínhamos concentrações muito altas. E essas concentrações altas são também devido, em parte, a esta atividade da vegetação. Por causa dessas fontes, dessas muitas fontes, tipos de fontes e diferentes sumidouros, e por causa desse transporte, o facto do dióxido de carbono estar sempre a ser misturado, a atribuição da concentração num determinado ponto à fonte ou ao sumidouro é um problema matemático e científico bastante complicado. E eu sei que alguns de vocês tinham perguntas nesse sentido, de se medirmos a concentração num determinado ponto, conseguimos inferir quantos carros é que estão a circular numa determinada zona. É complicado. Normalmente o que é preciso fazer ou a forma como fazemos isso, é medir a concentração de dióxido de carbono em 2 pontos diferentes, e essa concentração vai ser diferente, e dependendo do sentido do vento, da direção e da intensidade do vento, conseguimos tentar calcular ou inferir os fluxos que acontecem entre estas duas estações. Portanto, se a concentração de dióxido de carbono aqui for mais elevada do que aqui, e se o vento seguir nesta direção, podemos dizer, bom, aqui temos concentrações mais altas, mas a concentração aqui acaba por ser mais baixa, é porque há qualquer coisa no meio das duas estações que está a retirar dióxido de carbono da atmosfera. É um bocadinho mais complicado do que isto, mas acho que a ideia fica mais ou menos clara. Outra forma de tentarmos fazer isto é fazer inventários em que recolhemos toda a atividade, dados da atividade económica, produção industrial, produção agrícola, quantos animais, quantos litros de gás ou petróleo foram queimados, etc. E a partir daí calcular as emissões correspondentes. A partir desse tipo de cálculos, conseguimos ter uma imagem de quantas emissões, ou qual é a dimensão das emissões, quer pela parte de combustíveis fósseis, quer devido à desflorestação, e qual é também a magnitude dos sumidores. E isto é um projeto que todos os anos tem tentado atualizar estes dados, e o que nós sabemos é que as emissões de dióxido de carbono devido à queima de combustíveis fósseis são muito maiores do que aquelas que são devidas à desflorestação. E um ponto muito importante é que a atmosfera, a biosfera e o oceano removem cerca de 50% das nossas emissões. E se olharmos para estas trajetórias ao longo do tempo, a cinzento vemos a quantidade de emissões de dióxido de carbono devido à queima de combustíveis fósseis, a amarelo, basicamente, desflorestação, a área azul é a quantidade de dióxido de carbono que permanece na atmosfera
e é aquilo que nós conseguimos medir diretamente. E a verde, e um verde mais escuro, são os dois sumidores, a biosfera e o oceano. E, portanto, uma das coisas que tem sido mais surpreendente é ver que, à medida que nós aumentamos as nossas emissões, quer a biosfera, quer o oceano, têm vindo também a aumentar a capacidade de remover dióxido de carbono na atmosfera. Isto tem que ver com processos físicos, por um lado, sobretudo no oceano, e no caso da biosfera tem que ver com processos biológicos em que a fotossíntese é, em parte, estimulada também ou é facilitada pelas concentrações de dióxido de carbono mais elevadas. Só que isto é um efeito que tem sido, ou que foi evidente nos últimos 100, 150 anos, mas o que nós sabemos também é que muitas das consequências das alterações climáticas podem reduzir a capacidade dos ecossistemas de remover dióxido de carbono na atmosfera, por exemplo, quando temos secas muito, muito intensas, ondas de calor ou fogos muito grandes. E, portanto, conseguir atribuir as fontes e os sumidores é importante também para percebermos como é que as metas que vamos definir em termos de mitigação das alterações climáticas podem ter que ser reajustadas se os sumidores naturais, a certa altura, começarem a ficar saturados e não conseguirem, no fundo, prestar o serviço que têm vindo a prestar nos últimos séculos. Muito rapidamente, só a parte da biosfera vista do espaço. Como eu disse, a biosfera é um dos sumidores mais importantes, sumidores naturais, quer a biosfera à superfície terrestre, mas também a biosfera no oceano. E os dados de satélite permitem-nos precisamente avaliar o estado destes sumidores ao longo do tempo e seguir o estado destes sumidores ao longo do tempo e perceber de que forma é que eles podem estar ou não a ser afetados negativamente pelas alterações climáticas. Uma das coisas que nós vemos é que a floresta tropical é a floresta, o bioma que mais absorve dióxido de carbono e, portanto, a preservação das florestas tropicais e, no caso do Brasil, da Amazónia, é fundamental não só porque é uma das zonas onde a desflorestação tem sido mais importante do ponto de vista global, mas também porque a floresta que está a ser removida é a zona onde a floresta tem maior capacidade para remover dióxido de carbono. Ou seja, se desflorestássemos, zonas onde a biosfera não consegue remover tanto dióxido de carbono, o impacto acabaria por ser relativamente mais reduzido. Os dados de satélite, além de nos permitirem monitorizar o estado da biosfera, por exemplo, também nos permitem monitorizar, por exemplo, a desflorestação e atribuir as causas de perda de floresta à escala global. E isto aqui é um mapa que mostra, por exemplo, a desflorestação no Brasil e nas fronteiras da Amazónia é a causa principal de perda de floresta. Há outras zonas em que são mais práticas agrícolas, em que há uma rotação entre a área agrícola e produção e a florestação. E há outras zonas onde temos fogos florestais como a principal causa de perda de floresta, por exemplo, aqui nas latitudes mais elevadas. E além de podermos ter essa imagem global, a detecção remota também nos permite ter essa dimensão temporal, ver como é que a desflorestação, neste caso na Amazónia, evolui, e aqui dá para ver claramente os padrões espaciais e também temporais da desflorestação. E, portanto, as imagens de satélite permitem-nos fazer a ligação do global, não é? Temos uma perspectiva global, mas também nos permitem ver com muito detalhe aquilo que se vai passando em várias regiões. E, neste caso, outro exemplo é o caso dos fogos florestais, e havia uma pergunta de como se podíamos ter esta informação em tempo real. Há um projeto da NASA em que podemos ver em tempo real, ou quase real, com algum desfazamento, onde é que há fogos ativos, que são estes pontinhos vermelhos aqui no mapa, e podemos seguir isto na internet. E, por exemplo, aqui vemos o caso dos incêndios de 2017, que também eram bem evidentes nos dados de satélite.
Como é que a informação é depois, enfim, interpretada e utilizada depende, claro, dos sistemas de proteção civil, etc. E, portanto, enfim, há muitas outras coisas no meio, desde a imagem de satélite até às decisões que são feitas. Só um ponto rápido para terminar, que é o efeito do confinamento, que também era uma das perguntas que tinham feito, e na verdade os cientistas têm aproveitado este confinamento para tentar perceber muitas coisas sobre os gases com efeito de estufa e, enfim, e outros processos naturais. Uma das perguntas de porque é que havia, as notícias eram sobretudo sobre o dióxido de azoto e não sobre outros gases poluentes. Bem, para já há um satélite relativamente recente que consegue medir as concentrações de dióxido de azoto com uma resolução espacial muito elevada. Vocês podem ver aqui a comparação entre março de 2019 e março de 2020 na Itália. E, portanto, conseguimos ter um detalhe muito, muito elevado, mas uma das principais razões também é que há certos gases que são mais fáceis de atribuir a determinadas fontes porque têm apenas uma fonte, ou a principal fonte contribui uma grande parte da variação destes gases. E no caso dos óxidos de azoto, a maior parte das fontes são antropogénicas, a queima de combustíveis fósseis, e por outro lado, também há um sumidouro que é responsável pela maior parte da remoção destes gases da atmosfera e que é de composição química. E, portanto, neste sentido, é relativamente fácil olhar para estes mapas e atribuir, bem, ok, temos aqui uma concentração elevada, isto é provavelmente porque as fontes estão mais ou menos aqui neste perímetro. Ao passo que, se vocês lembrarem do vídeo que eu mostrei sobre o dióxido de carbono, enfim, é muito mais complicado de perceber. Além disso, tem havido também uma tentativa de perceber o que é que o confinamento significa em termos de, enfim, mitigação das alterações climáticas, do ponto de vista da redução das emissões de dióxido de carbono. Se fizermos um zoom na curva que eu vos mostrei no primeiro slide, vemos a concentração aumentar e depois, no fundo, o efeito do confinamento no último ano é relativamente pequeno quando falamos da concentração de dióxido de carbono na atmosfera. E eu espero que, enfim, aqui o porquê era se pudéssemos ter uma apresentação mais interativa, mas a grande razão, e eu espero que agora seja evidente, é que além de termos fontes de dióxido de carbono humanas, também temos uma variação nos sumidouros que é responsável por cerca de 50% da remoção das nossas emissões, e temos muita variabilidade nestas duas componentes dos sumidouros. Além disso, o que sabemos é que, enfim, ainda não podemos atribuir, porque normalmente temos que esperar mais ou menos um ano até podermos ter uma perspectiva global do que é que se passou e tentar perceber, enfim, para onde é que foi o dióxido de carbono que foi emitido. Mas uma das coisas que sabemos é que em 2020 houve um aumento da desflorestação da Amazónia que, enfim, contribui para as emissões de dióxido de carbono, então, mesmo que as emissões de combustíveis fósseis tenham diminuído, temos emissões do lado da desflorestação a aumentar. E 2020 foi um ano extremamente quente, sobretudo nas latitudes mais elevadas durante o inverno e também parte da primavera. E, por exemplo, tivemos o recorde da área ardida no Círculo Polar Ártico, enfim, que é uma zona que normalmente não está propriamente associada a focos de incêndio. E, portanto, isto liga-se àquele ponto que eu estava a dizer há pouco, que é, nós também temos que perceber o que é que acontece aos nossos sumidouros naturais. E se tivermos aumento de área ardida, temos uma diminuição da capacidade de remoção do dióxido de carbono por parte da biosfera. E, portanto, só para concluir, as perguntas que vocês colocaram são ótimas, mas não são fáceis de responder, sobretudo em 15 minutos.
Mas acho que o ponto que eu gostava de salientar aqui é que a monitorização, a detecção remota, a monitorização por satélite da superfície terrestre, permite-nos compreender processos que são muito importantes do ponto de vista das alterações climáticas e também da mitigação das alterações climáticas. Mas há muitas incertezas e há muitas coisas que não sabemos e, portanto, se algum de vocês ficar convencido com as nossas apresentações a seguir esta área no futuro, é bem preciso. E muito obrigada. Obrigado nós, Ana, e Pedro também pelas vossas magníficas intervenções. Foi um prazer ouvir-vos. Eu próprio também aprendi bastante, todos nós estamos a aprender. Já agora, a minha formação em astronomia, para o nosso público lá de casa que não sabe, obviamente, e é uma área completamente diferente e por essa razão também isto é tudo muito novo para mim. Ora, isto é fantástico, estamos aqui no webinar e estamos a ver a Ana diretamente da Alemanha. Ora, antes de passar então às perguntas, tenho aqui para partilhar com as restantes, porque a Ana já fez aqui, o Pedro também, o esforço de responder a algumas até que foram ilustradas pela Ana no início da sua apresentação. Permitam-me só fazer aqui uma pequena parte importante para os participantes ativos do clima, que é uma boa notícia. A ESA anunciou o alargamento da entrega dos trabalhos. Portanto, para a fase 2, e agora estou aqui a ler diretamente, que consiste na investigação do problema climático, o prazo foi alargado até dia 5 de maio de 2021. Está bem? Portanto, tem até dia 5 de maio para terminar a fase 2 da investigação do problema climático. Depois a fase 3 começa dia 6 e vai até dia 26 de maio. A fase 3 consiste na partilha dos resultados e fazer a diferença. Portanto, os vossos resultados, como vocês sabem, e quem não sabe fica agora a saber, o restante público que está a assistir, vão ter os seus resultados partilhados na plataforma da ESA e também aqui na nossa Do0 Portugal. Então, se me permitem, vou partilhar novamente a minha apresentação e passar às perguntas que restam daquelas que nos foram enviadas. E se tivermos tempo no final, já vi que temos aqui algumas que nos foram enviadas também no chat do nosso canal do YouTube do Pavilhão, responderemos essas também. Então, no que diz respeito aqui à equipa Sherlock, são alunos do 6º ano, perguntaram como é que os cientistas conseguem fazer previsões sobre o clima. Não sei se o Pedro ou a Ana querem responder ou se acham que foi uma coisa que foi abordada. Estejam à vontade para responder. Posso responder? Força. Bom, na verdade, nós respondemos esta pergunta da mesma maneira que fazemos a previsão do tempo de amanhã. Nos últimos 50 anos, desenvolveu-se um sistema de previsão do tempo de dia para dia, que na verdade é um modelo matemático em computador, que faz umas contas sobre as equações da física e que prevê o tempo dos próximos dias. E como vocês sabem, hoje em dia esses modelos são extremamente bons. Eles prevêem com muita qualidade o que vai acontecer nos próximos dias. É claro que prever o clima é uma coisa um bocadinho diferente, porque nós não queremos prever o que vai acontecer nos próximos dias, queremos o que vai acontecer daqui a 20 anos, ou 50 anos, ou 100 anos. Mas também não queremos saber com detalhe, queremos só saber em média. Queremos saber se vamos ter um mundo mais quente, ou mais frio, mais chuvoso, ou mais seco. No fundo, o que nós usamos é exatamente a mesma metodologia. Nós usamos os mesmos modelos com condições um pouco diferentes, com menos resolução, portanto, com menos detalhe, porque queremos utilizá-los para previsões a longo prazo. Ok, muito bem. Não sei se a Ana tem mais alguma coisa a querer acrescentar? Se calhar só para acrescentar que uma diferença importante dos modelos que usamos para prever o clima à escala das próximas décadas ou séculos é que temos, por exemplo, a biosfera, os processos da biosfera acabam por ser mais importantes do que para prever o tempo à escala semanal. Ok, boa input. Então, e a seguir, do grupo da equipa dos carbonetos, são alunos do 3º ciclo, a pergunta é a seguinte: que tipo de ações de sensibilização poderemos fazer ou como poderemos apelar à população para que esta utilize menos os seus veículos? Uma pergunta talvez mais específica dentro do seu projeto. Eu acho que não é necessariamente uma pergunta científica, a não ser que tivéssemos aqui alguém de ciência política. Enfim. Mas outra coisa que podem fazer, Ana, se quiserem encaminhar também os alunos para onde é que devem procurar estas respostas, se acharem que é melhor assim, estejam à vontade. Digam, no fundo é apoiá-los como é que eles devem fazer os seus trabalhos. Sim, eu acho que no fundo é comunicar com a comunidade escolar, em primeiro lugar, com as famílias e enfim,
há outras ações de sensibilização que podem tentar fazer com a comunidade mais alargada, não sei, fazer sessões de discussão pública ou pequenas apresentações, mas, enfim. Deixa-me responder a esta pergunta. As pessoas são inteligentes. Nós temos sempre partido desse princípio. As pessoas são inteligentes. O que as pessoas precisam é de decidir entre opções, de maneira que nós temos que incentivar as boas decisões. Aquilo que se fez em Portugal antes da pandemia, que infelizmente a pandemia deu cabo disso, que foi o abaixamento do custo dos transportes públicos de forma drástica, é o tipo de medida que tem que ser feita. As pessoas têm que sentir que têm vantagem, não só no longo prazo, mas também no curto prazo, em tomar opções responsáveis, por exemplo, na utilização de veículos. Se elas sentirem que é muito mais prático, mais barato e mais confortável andar de transportes públicos do que de carro individual, elas vão fazer isso. Mas só para acrescentar, mas não depende só da sensibilização do nosso lado, depende também da infraestrutura estar construída. Claro, há certas zonas onde não é só sensibilização, são decisões políticas. Aqui houve uma decisão política e é o tipo de decisões que nós temos que ter. Claro. E já agora permitam também acrescentar, só o facto de vocês terem alunos de terceiro ciclo e falarem aos mais velhos sobre isto, eles vão-vos ouvir, vão ter vergonha na cara e vão-vos ouvir. A próxima pergunta também é desta equipa, dos carbonetos. É verdade que os transportes movidos a eletricidade apresentam realmente menor emissão de gases com efeito de estufa? Eu posso responder a isso também. De facto, eles diretamente, eles não emitem gases com efeito de estufa, diretamente. E indiretamente depende de como é que for feita a eletricidade que lhes chega. E para daí tem que se fazer uma análise do ciclo total, desde a produção de eletricidade à sua distribuição e à sua utilização. E, portanto, vai haver, de facto, algumas emissões que dependem muito do país em que eles são utilizados, porque depende do sistema elétrico desse país. É claro que a prazo é possível descarbonizar a produção de eletricidade e, portanto, a prazo nós podemos ter realmente uma frota de veículos elétricos que limita zero. Neste momento isso não é verdade, porque, apesar de tudo, nós continuamos a utilizar a energia elétrica que é produzida, em parte, por queima de combustíveis fósseis. No caso de Portugal, talvez 50% da energia elétrica, atualmente, em média, resulta de combustíveis fósseis, mas esse número pode diminuir. Certíssimo. Posso avançar, então? Vou avançar para a próxima. Temos a equipa Camaradas sobre Investigação, é o nome da equipa também do projeto, são 3 turmas logo do 8º ano. E uma pergunta destinada ao Pedro: quais são os instrumentos que utiliza na sua investigação em geofísica? Bom, eu já tenho alguma idade e tenho feito coisas diferentes ao longo da vida, não é? Mas hoje em dia, uma grande parte da investigação em clima e até em geofísica em geral, na verdade, tem a ver com o desenvolvimento de modelos numéricos de representação do sistema Terra. Portanto, aquilo que nós temos feito em grande parte é desenvolver técnicas de representação de processos físicos que existem na Terra, mas representando-os numericamente em programas de computador. Portanto, é isso que nós temos feito em grande parte. É claro que muitas outras pessoas fazem observação ou fazem outro tipo de coisas, mas o que eu tenho feito em particular é modelação. Ou seja, saber fazer cálculo é hoje em dia uma competência muito importante, não só em geofísica, mas em todas as áreas do conhecimento. E, portanto, eu recomendo-vos, aprendam a fazer contas, aprendam matemática e aprendam a fazer cálculo. Pois, a matemática é só a língua do universo. Porque é aí que está o emprego. Seja o que for que a gente vá fazer, vai ter a ver com dados, vai ter a ver com a utilização de grandes quantidades de dados. É preciso aprender a utilizar esses dados. Muito bem. Agora uma pergunta um bocadinho mais elaborada. Atualmente fala-se pouco de energia maremotriz, tendo em conta que deriva do movimento das marés, ondas, por que razão não é uma fonte de energia tão eficaz como as outras, nomeadamente a energia solar, nuclear, etc. Quais as maiores dificuldades ao seu desenvolvimento? Não sei se querem responder já a esta. Eu sei responder também. Força. Não, na verdade, o problema da energia das marés é que a sua utilização implicaria grandes obras de construção civil na zona costeira. Isso é uma má ideia. Todas as pessoas sabem que a zona costeira é para ser protegida. Estamos a fazer grandes obras mesmo de betão. Porque nós teríamos de confinar o deslocamento do mar em zonas relevantes, em zonas tipo estreitos, e pôr barragens nessas zonas. Isso teria um impacto ambiental extraordinariamente elevado. Há um ou outro ponto do mundo em que, com pequenas obras, se poderia fazer isso. Mas, em geral, seriam grandes obras.
E, portanto, não é uma boa ideia, porque o impacto ambiental associado é extremamente elevado. Muito bem. Já agora aqui uma à parte, nós não estamos a pôr as perguntas todas, porque, como já disse há pouco, algumas já foram respondidas nas intervenções iniciais e também escolhemos aquelas mais pertinentes e que serão mais úteis para os vossos trabalhos, porque foram realmente muitas e agradecemos o envio delas. Próxima pergunta destinada para a Ana. É possível saber quanto tempo em média demora a evaporação da água de um oceano quando este está em contacto direto com a luz solar? E neste caso sabemos o nome do aluno, que foi-nos indicado, João Vieira, do 8º A. Ana, pergunta ingrata, não? Não, é uma pergunta que provavelmente o João vai aprender, talvez no 11º ano. Basicamente é uma pergunta de transferência da energia. E nós sabemos que é preciso uma determinada quantidade de energia para evaporar uma determinada massa de água, 1 grama, 1 quilo ou 1 litro. E, portanto, é um problema de física relativamente simples. Enfim, eu não tenho agora na minha cabeça qual é a constante que é preciso usar, mas, enfim, no fundo, e essa quantidade é mais ou menos a mesma que se o João quiser fazer a experiência em casa, também pode também fazer a experiência em casa, pôr 1 litro de água ao sol e ver quanto tempo é que demora a evaporar. Ora bem, experiência, tentativa e erro. Os agrónomos costumam fazer esta conta, não sobre o oceano, mas sobre as plantas. E consiste naquilo que se chama o cálculo da evapotranspiração potencial. Tipicamente, depende do clima, naturalmente. Porque não depende só da radiação solar, também depende da temperatura. Porque a temperatura vai definir qual é que é a quantidade de umidade que existe, que é possível ter no ar, não é? Num país como no clima português, assim no verão, nós podemos evaporar por dia 10 milímetros. Isto é a evaporação de um lago. Esse é o número típico. Ou seja, 10 milímetros é em altura. Portanto, se vocês tiverem um lago, ele vai baixar 1 centímetro de altura num dia. Num dia de verão quentinho. Ok. E agora uma pergunta destinada a cada um. Qual é a parte mais, portanto, presumo que seja para cada um responder, a parte mais interessante do vosso trabalho e porque é que escolheram exatamente esse ramo? E foi a Patrícia Cruz, do 8º E. Ana, diz lá. Ok, eu posso começar. Bem, eu, na verdade, fui aluna do professor Pedro Miranda, estudei Engenharia do Ambiente e, enfim, no início tinha uma perspectiva mais, ou um perfil mais ligado à atmosfera, mas quando comecei a estudar o ciclo do carbono e a atividade da vegetação, fiquei completamente fascinada porque, bem, primeiro, como eu disse, porque a biosfera tem um papel fundamental do ponto de vista da mitigação das alterações climáticas. Por outro lado, porque a biosfera, na verdade, regula uma grande parte dos processos atmosféricos ou da interação entre a atmosfera e a superfície terrestre. Por exemplo, a biosfera controla a evapotranspiração, no fundo, a quantidade de água que é transferida da superfície terrestre para a atmosfera, controla o balanço energético radiativo da superfície, controla os ciclos biogeoquímicos e portanto, e uma das coisas que eu acho mais interessantes na biosfera é que não é só física, não são só as equações da física que são importantes, mas o desafio está em perceber depois como é que estas equações da física são alteradas pela vegetação, que reage de forma, enfim, um bocado como nós, o nosso corpo depende de muitas coisas e a atividade da vegetação depende de muitos outros processos ecológicos, biofísicos, que alteram estas equações e, portanto, tornam um problema bastante mais complicado do que se fosse um problema físico, que já é em si complicado o suficiente. Eu devo dizer que eu não vim para... Quando eu comecei a estudar, não tinha qualquer intenção de estudar meteorologia, que foi aquilo que eu acabei por fazer. Eu fui estudar física. Na altura, o meu interesse era mais teórico, de perceber física. No entanto, a geofísica, e em particular as ciências da atmosfera, na verdade, têm sido desde sempre uma área do conhecimento que tem realmente muita complexidade. E, portanto, tem muitos assuntos para discutir. Ela interessou muitos cientistas desde sempre, desde Aristóteles ao Newton, ao Descartes, muitos cientistas se interessaram pelos problemas atmosféricos, porque eles são muito complicados. Porque existe, a atmosfera é turbulenta, tem um escoamento, portanto, a mecânica de fluidos é complicada. E, portanto, há muitas
componentes da física clássica que, na verdade, estão ainda por resolver, associadas ao escoamento atmosférico e também ao escoamento oceânico. E, portanto, o que é que é mais interessante no trabalho que eu faço? Bom, na verdade, eu sou um privilegiado por várias razões, porque trabalhar em investigação científica, num certo sentido, é um privilégio, ter a capacidade de contactar com pessoas muito inteligentes e muito variadas ao longo do tempo, ter uma grande liberdade de trabalho e ser capaz de vez em quando descobrir qualquer coisa, que dá sempre uma sensação muito interessante à atividade que nós fazemos, ser capaz de trabalhar no limite do conhecimento. Sem dúvida. Isto em todas as áreas da ciência, uma aprendizagem constante. Muito bem. Chamo só a atenção que faltam 10 para o meio-dia, portanto, apelo, se possível, ao vosso poder de síntese para as próximas perguntas, que ainda são algumas. A seguir temos então várias equipas brasileiras, temos 4 equipas das 6 participantes. A equipa pluviómetro fez esta questão, a aluna Ana Nunes. A poeira é uma forma de contaminação do ar, e depois fez uma outra pergunta, uma pergunta à parte. Uma árvore sozinha é capaz de verificar quanto ar? Eu posso responder à primeira parte e a Ana responde à segunda. Boa. Ok? Bom, uma poeira é uma designação muito genérica, não é? Porque quando nós falamos em poeira, nós temos que pensar em duas coisas. Uma é qual é que é o tamanho do grão da poeira, que é talvez a coisa mais importante. O grande problema em termos de poluição são aquilo que se chama as poeiras finas. Poeiras finas são poeiras que têm uma dimensão inferior a 10 micrómetros ou até a 2,5 micrómetros. Portanto, um micrómetro é um milésimo de um milímetro. Okay? São mesmo muito finas. E porquê é que elas são um problema? Elas são um problema porque elas entram nos pulmões. Elas são respiráveis. E se elas entram nos pulmões, elas podem depositar-se nos pulmões e vão, obviamente, prejudicar futuramente o nosso processo respiratório, que é o processo mais crítico da vida. Eu repito isso. Por outro lado, há um outro aspecto que é a aeronometria, que é a composição química das poeiras. É claro que as poeiras podem ser, elas muito pequeninas, mesmo que sejam inertes, elas vão ser um problema. Se elas forem muito fininhas. Por outro lado, se elas forem tóxicas, mesmo que não sejam tão finas, podem ser um problema. Ana. Ok, sobre a árvore sozinha. Depende de onde é que está. Depende de qual é a árvore, depende de onde é que está a árvore e depende do que é que aconteceu à árvore. Mas uma das imagens que eu mostrei era a imagem de satélite em que se tentava calcular a produtividade primária líquida dos ecossistemas terrestres e, por exemplo, na floresta tropical, as árvores, enfim, os ecossistemas em geral, porque na floresta tropical há lianas e há muitas outras coisas que absorvem dióxido de carbono, absorve mais ou menos 1 kg de dióxido de carbono por metro quadrado de superfície por ano. Se imaginarmos 1 metro quadrado e depois a floresta toda, é mais ou menos isso. Num ecossistema mediterrâneo, isto é mais ou menos metade, porque, enfim, a vegetação não é tão densa, não pode crescer tanto, etc. Mas depende de muitas outras coisas. Depende se é um ano de seca, se não é um ano de seca, depende se está muito calor ou pouco calor, depende da estação do ano. Portanto, é um problema que depende de muitas coisas. Mas mais ou menos 1 kg de dióxido de carbono por ano, por metro quadrado, pelo menos nos trópicos, acho que é um número que podemos guardar. Muito bem. Eu não sabia responder a isto, acho boa. Então, a seguir temos 4 perguntas de uma equipa, que é o aquecimento local, temperatura onde moro. Já as 4, assim talvez mais rápido para se orientarem se quiserem responder às 4 ou a alguma delas em particular, tendo em conta o tempo que nos sobra. Querem começar a tentar por ordem? Eu posso. Eu já algumas coisas já falei sobre isto antes. Vamos lá ver. Porquê é que nós temos de descarbonificar? Eu acho que, no fundo, é essa a pergunta. Porquê é que os produtos à base de carbono estão associados a muita poluição? Na verdade, os produtos orgânicos, alguns de vocês já começaram a estudar química, e os seres vivos existem porque existem um conjunto de produtos que são químicas muito complexas, são produtos orgânicos, e esses produtos orgânicos são todos baseados no carbono. Portanto, uma grande parte dos compostos químicos mais complicados que existem no universo são, na verdade, baseados no carbono, porque o carbono é um elemento que tem propriedades
físico-químicas muito peculiares. Portanto, e é o único, num certo sentido. E, portanto, ele pode realmente produzir muitos compostos diferentes. Por outro lado, esses compostos são compostos vitais, o que quer dizer que eles interagem com o nosso organismo. E eles podem ser tóxicos. Portanto, existem vários compostos destes que podem ser tóxicos. E é por essa razão que o carbono é um problema na poluição. Por outro lado, é preciso ver que uma grande parte das fontes de poluição são, na verdade, combustões, são queimas. Quer elas sejam naturais, no caso de incêndios florestais, que podem existir naturalmente, quer sejam artificiais, portanto, queimas feitas pelo homem. Portanto, quando nós queimamos produtos orgânicos muito complexos, é que dessa queima vão resultar a produção de compostos, que alguns deles podem ser tóxicos, e que têm carbono. Muito bem. Sim, e de facto já tinha sido parte respondida também no início. Mas alguma das outras questões, querem dizer mais alguma coisa? Ana, não? Podemos passar para a próxima? Há muitas ações que estão a ser tomadas. Na verdade, a poluição, como eu vos disse anteriormente, a poluição da maior parte dos compostos é um problema local e não propriamente global, porque eles não se mantêm muito tempo na atmosfera. Na Europa e nos Estados Unidos, em que há legislação desde os anos 70 para atuar sobre aquilo que são os poluentes principais, são aqueles que eu vos referi na minha lista, houve uma redução, uma melhoria da qualidade do ar desde os anos 70 até agora, desde os anos 50 até agora, se quiserem, que resultou exatamente de legislação que impediu, por exemplo, a queima de carvão com excesso de enxofre, ou que proibiu outro tipo de utilizações, por exemplo, a utilização de lareiras em Londres, por exemplo. Havia problemas gravíssimos de qualidade do ar em Londres. Chegaram a morrer num único dia mais de 1000 pessoas, okay, por problemas de qualidade do ar, e que acabaram quando foi proibida a utilização de queima de lareiras para aquecimento. Portanto, há um conjunto de medidas que foram tomadas já há bastante tempo na Europa e também nos Estados Unidos. Neste momento, os problemas de qualidade do ar estão muito mais focados em países em desenvolvimento, em que essa legislação não foi aplicada e em que dependem fortemente, por exemplo, da queima de carvão. Eu queria só expressar que é importante distinguir a poluição das emissões de gases com efeito de estufa, e eu acho que às vezes há um bocadinho essa mistura destes. Exato, isso é muito importante. O que acontece é que muitas vezes as fontes de poluição são também fontes de gases com efeito de estufa, como o Pedro Miranda estava a dizer, devido à combustão, mas não, as medidas não são necessariamente as mesmas e podemos ter melhoria da qualidade do ar sem ter necessariamente o mesmo efeito do ponto de vista da mitigação das alterações climáticas. Sim, senhor. Passar às próximas, ponho também já aqui as restantes destas 3 equipas. Há também uma pergunta da professora, mas cá dava mais importância à dos alunos, João Machado da Maiara e da Luana Pontes. Uma é dirigida ao Pedro e a outra a quem quiser. Deixem-me falar sobre o vento. Quando nós falamos de clima, em geral há duas variáveis que nos vêm à cabeça. A primeira é a temperatura. A temperatura é uma variável básica. Todos os sistemas dependem de temperatura. Toda a física, toda a química, tudo depende de temperatura. Isso é inelutável. Okay? E a outra é a chuva, porque nós precisamos de água. E, portanto, nós sem água não vivemos e, portanto, pensamos em chuva e pensamos em temperatura. Mas, na verdade, se nós pensarmos qual é que é a variável que controla realmente o clima, essa variável é o vento. É o vento na atmosfera e é a corrente no oceano, porque o vento é que produz aquela mistura, aquele transporte de propriedades de um lado para o outro. Quando nós temos, por exemplo, uma previsão de temperatura, que a temperatura vai aumentar, o que isso quer dizer? Imaginem que de hoje para amanhã a temperatura aumenta 10 graus. Às vezes acontece. Mas isso não quer dizer que o ar que aqui está aqueceu 10 graus. Quer dizer é que o vento vai trazer um ar de outro sítio que é mais quente. A maior parte das alterações que nós sentimos de chuva, de temperatura, de umidade, são na verdade controladas pelo vento. É o transporte que altera as condições no nosso local. Portanto, o vento na atmosfera e a corrente no oceano são na verdade as propriedades que fazem o clima aquilo que ele é. Esta é uma pergunta muito importante. Muito bem. Eu posso responder à próxima, a não ser que queiram que seja mesmo o professor Pedro Miranda. Não, vamos rodando, acho que sim. Não, acho que ainda responder a esta do que eu. Ok. Enfim, as medidas ou as ações, o objetivo tem que ser emissões zero, emissões antropogénicas.
porque, como eu disse, nós, os consumidores, podemos controlar indiretamente, por exemplo, plantar a floresta, mas não conseguimos controlar as consequências, por exemplo, de secas, ondas de calor nos consumidores naturais. E, portanto, bem, enfim, todos os estudos científicos sobre a mitigação das alterações climáticas apontam para termos que ter emissões zero em 2050 ou, idealmente, antes, dependendo de qual é, enfim, o nível de aquecimento global no fim do século para o qual apontamos. E, portanto, enfim, qualquer atitude ou medida que reduza as emissões de dióxido de carbono, quer seja na indústria, enfim, na parte produtiva da economia, a indústria, nos transportes, na alimentação, enfim, em todos estes aspectos, é o que é necessário e, na verdade, é curto, médio prazo, não é necessariamente a longo prazo, porque já estamos demasiado perto do ponto em que temos que inverter a curva das emissões de dióxido de carbono. Enfim, quando eu era aluna, dizia-se 2015, entretanto passou 2015 e agora é 2020, entretanto já estamos em 2021, no fundo já vamos tarde. E uma coisa que eu acho que é importante perceber é que, evidentemente, que qualquer ação individual importa, por exemplo, as escolhas de dieta que fazemos, a forma como vamos para o trabalho, etc. Mas há muitas escolhas que as pessoas não podem fazer. Qual é a fonte de eletricidade dos comboios, por exemplo? Quer dizer, nós não conseguimos decidir isso, não é? Podemos decidir andar de comboio em vez de ir de carro para o trabalho. Mas, por exemplo, em Portugal, uma grande parte da energia para o sistema de transporte de comboios vem de carvão, combustíveis fósseis, etc. E na Alemanha a mesma coisa. E, portanto, as ações individuais são importantes, mas mais importante é fazer pressão nas pessoas que tomam decisões políticas e que tomam decisões à escala da economia e do sistema de transporte, etc. Muito bem. Já agora permitam-me só repetir as perguntas, porque há pouco estava a partilhar e agora acho que vocês estávamos em grande plano. Portanto, não sei se... mas agora está a ser partilhado. Nós estamos a ver as perguntas, estamos a ver. Sim, nós estamos. Estava com medo que lá em casa o público não visse. Okay. E para perceber o que é que estava agora. A Ana respondeu agora esta segunda, que é da equipa do monitoramento. Eu posso falar qualquer coisa sobre a terceira. Reparem, as climáticas são aquilo que os filósofos chamam uma ameaça existencial. Porque nós vivemos num planeta que muito provavelmente é muito especial. Nós sabemos que há outros planetas, sabemos. Mas não é provável que haja muitos planetas com condições tão favoráveis como a Terra. Bom, para nós somos criados na Terra, não é? Nós somos adaptados a este ambiente. E nós não há nenhuma maneira prática nós irmos para outros planetas mesmo que o descobramos. Porque é muito difícil viajar no espaço, muito difícil. E se calhar é impossível, a longa distância. E, portanto, isso quer dizer que nós temos que fazer realmente tudo o que pudermos para garantir que estas condições do nosso planeta se mantenham. Isto não é trivial. Não é trivial porque a razão principal das alterações climáticas é, na verdade, uma razão de crescimento da raça humana, portanto, de crescimento da demografia. Portanto, nós passamos de pouco mais de 1.000 milhões de pessoas no princípio do século XX, ok? Para mais de 7 mil milhões de pessoas agora. Portanto, é um crescimento num século em que a nossa população aumentou de uma maneira drástica. A espécie humana já corresponde a uma parte substancial da biomassa terrestre, o que é estranho para uma única espécie. E, portanto, é claro que esse tipo de dimensão levanta problemas de sustentabilidade grandes, que são difíceis de resolver e que vão demorar tempo até ser resolvidos, esperemos nós que bem. E, portanto, o clima é claro que é daqueles aspectos que é mesmo impossível de evitar a sua resolução. A poluição pode ser local e a gente pode ter zonas mais poluídas e zonas menos poluídas, mas o clima é global. Portanto, o clima tem que ser tratado como um todo. Isso quer dizer que nós vamos ter mesmo que agir, nós e os nossos descendentes, porque isto não se vai resolver rapidamente. Vão ter que agir para equilibrar o planeta, para garantir que as condições que nos permitiram existir vão continuar a existir para os nossos descendentes. Ora está, e daí a importância de fazer a diferença. Obrigado, Pedro. Passar então à próxima série de questões. Ainda temos aqui algumas. Ora, dos superverdes, o primeiro ciclo,
Temos porque acham que a reciclagem do plástico em Portugal é mais eficaz, que pergunta a Beatriz, e a turma toda pergunta se acham que a venda das barragens em Portugal pode agravar o perigo da seca e desertificação do país. Ora, tendo em conta o tempo que nos resta, se acham que alguma destas perguntas, alguma merece maior destaque, pronto, não responderemos a todas, e depois, já agora, partilho com as equipas aquilo que vocês já tiveram a bondade de nos dizer, que estarão disponíveis para responder às questões por e-mail também, se for preciso. Portanto, eu posso falar sobre a erosão. E os outros problemas são problemas muito societais, não são problemas que eu seja especialista. Exato. Portanto, aquilo que seja da vossa área, força. Sobre a erosão. A erosão costeira é um daqueles problemas que está muito associado à existência daquilo que se chama fenómenos extremos. Portanto, nós, em geral, se nós olharmos para uma praia, ela está mais ou menos quietinha, e depois, de repente, uma tempestade muito grande e dá cabo da praia. Assim, num dia, numa noite. E, portanto, são efeitos que são extremamente graves, mas produzidos às vezes numa única tempestade ou numa sequência de poucas tempestades. Ora, o que tem acontecido nos últimos anos, em particular nos últimos 20 anos, é que nós estamos a ter um aumento de frequência deste tipo de tempestades extremas, em particular de tempestades de agitação marítima. Não sei se lembram, vocês são novinhos, mas ainda há uns 3 anos houve uma tempestade de Hércules, que é uma coisa que veio do Atlântico Norte, não foi a tempestade nem aconteceu aqui em Portugal. Mas as ondas oceânicas propagam-se a grande distância, elas atravessam a bacia oceânica. Portanto, eu posso ter uma tempestade perto da Islândia e que produz uma tempestade de ondas em Portugal. E, portanto, esse tipo de processos tornou-se mais frequente. E, portanto, nós temos furacões mais fortes, tempestades mais fortes e, portanto, este tipo de coisas que dependem de extremos, dependem de eventos raros, muito intensos, está-se a tornar mais frequente nos últimos tempos. Ok, não sei se... Passamos então às seguintes? Sim. Oi? Então, antes... Estas eram as últimas. Mas, pronto, já passamos um bocadinho da hora, mas tendo em conta que temos aqui algumas perguntas do público, vou-vos então dizer. A equipa C ou to With pergunta... Primeiro, se as algas e as pradarias marinhas são mais eficazes que a vegetação? Mais eficazes para aqui? Boa pergunta. Pois. Imagino que seja a remoção de dióxido de carbono. Imagino. Eu vou dizer, existem umas estimativas foram recentemente publicadas sobre a quantidade de biomassa, portanto, de matéria viva que existe na zona em cima de terra, em cima do mar. E, na verdade, às vezes existem números muito diferentes. Eu penso que há mais biomassa terrestre do que marinha, em geral. E são estimativas assim, de há um ano e tal. E, portanto, no entanto, é claro que existe uma grande área do oceano, portanto, nós não podemos desprezar o efeito da biomassa marinha, mas a biomassa terrestre é mais abundante. Não sei se a Ana me quer corrigir. Não, acho que uma coisa, queria só complementar, que há um aspecto da biomassa terrestre que na biomassa marinha não é tão evidente, que é a biomassa terrestre, quando as folhas ou as árvores morrem e caem para o chão, há uma grande parte do carbono que é acumulado nos solos e vai-se acumulando ao longo de séculos, é um processo muito lento, e ao passo que a biomassa marinha tem dois semidores. Um é comida, e portanto entra na cadeia alimentar e eventualmente vai ser respirada por nós e por quem come peixe, ou os peixes quando morrem, etc. E a outra parte, enfim, quando as algas ou os peixes que comeram as algas morrem, enfim, são depositados no fundo do oceano e esse carbono fica também guardado no fundo do oceano. E, portanto, não sei qual é que acumula mais do que outro, mas diria que os solos, se não forem perturbados, provavelmente conseguem acumular mais carbono, mas as escalas de tempo também já muito maiores do que propriamente a biomassa que está viva neste momento na Terra ou no oceano. Muito bem, muito obrigado. Então, e agora a última pergunta que nós temos, também da mesma equipa. É possível falarem sobre a bioarquitetura e sobre a possibilidade de a usarmos em torno das vias de comunicação poluentes? Eu não sei nada sobre isso. Acho que isso é uma pergunta para o departamento onde o professor Pedro Miranda trabalha, mas... Exatamente, mas não é para mim, não é para mim. Pois, exato. É mais uma pergunta ingrata. Pronto.
Acho giro, acho que é uma coisa gira, mas não tem nada a dizer. Pronto. Sim, senhor. Então, olha, posto isto, resta-me agradecer. Já passa um bocadinho da hora e, como todos viram, fizemos aqui o esforço para responder às perguntas todas, algumas individualmente, outras, pronto, dentro das intervenções de cada um. E quero agradecer ao Pedro Miranda, quero agradecer à Ana Bastos pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade e pelo vosso entusiasmo em responder aqui aos mais novos, nossos jovens detetives, com fazer a diferença. E posto isto também, da minha parte também agradeço. Temos aqui o nosso Paxi, o nosso extraterrestre, a nossa mascote simpática do EZER, da EZ Education, que vos agradece a todos por fazerem a diferença. E todos vós, participantes ativos do clima, o Climate Detectives, têm aqui o nosso e-mail, o ezerportugal@sensível.pt. Qualquer dúvida que tenham, já sabem, podem contactar-nos. Se quiserem escrever a mim diretamente, J.E. Dias, portanto, J.E. e depois Dias, @sensível.pt também. E pronto, e é tudo. E quero agradecer também aos nossos colegas aqui dos técnicos de audiovisuais que possibilitaram esta transmissão. E à Ciência Viva, e ao EZER, e à ESA, e a todos vós. Pronto. E continuem a fazer a diferença. Seja um bom trabalho para todos. Até uma próxima. Isto vai estar disponível na nossa página do EZER Portugal em breve. Pronto. Obrigado. Não sei se querem dizer alguma coisa, Pedro e Ana. Não. Adeus, Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigado, foi um prazer estar convosco. Foi uma bela manhã, bem passado em boa companhia. Sempre a aprender. Adeus.